Já começa esse vídeo jogando uma bomba. Raul Seixas era satanista? Passada. Foi. Gente, não sabia disso não. Foi. Ele postou. Ai, Deus. Hoje nós vamos investigar um pouco sobre a vida e falar também sobre a obra, as teorias de conspiração, o envolvimento com sociedades secretas, com bruxaria, de um dos artistas mais icônicos da cultura brasileira, que foi Raul Seixas. Então vem comigo, porque essa história daqui diz muito respeito a minhas lembranças de infância. Eu via muito Raul Seixas, principalmente quando eu era criança. Minha mãe adorava Raul Seixas, Legião Urbana, Engenheiros do Havaí, Cazuza. Então eu cresci ouvindo bastante disso. E eu amava as músicas do Raul Seixas porque sempre tinha uma historinha ali por trás. Eu só não imaginava que talvez essas histórias fossem macabras, mensagens subliminares nas suas músicas. Mas vamos lá, Raul Santos Seixas nasceu em Salvador no dia 28 de junho de 1945. Ele foi um cantor, compositor, produtor e multi-instrumentista, e é considerado um dos pioneiros do rock no Brasil. O pai dele, o Raul Varela Seixas, era engenheiro da estrada de ferro e a mãe se dedicava às atividades da casa. E o Raul, novinho, gente, criancinha, lá nos anos 50 ali, ele dava muito trabalho na escola, chamando a atenção por ser um aluno exemplar do que você não deve ser. Pra vocês terem ideia, a segunda série ele repetiu 3 anos seguidos. Bem revoltadinho já no espírito ali do rock and roll. Inclusive, um dos motivos dele matar a aula é porque ele ia numa lojinha chamada Cantinho da Música ouvir músicas de rock na época. Ele mesmo sendo bem criança já gostava da música. Diz até que quando ele era criança, quando eu tinha uns 12, 13 anos, ele fez um clubinho com os amigos dele chamado Elvis Rock Club, onde ele se juntava com outros meninos pra aprontar pela rua, pra quebrar vidro, pra assustar as pessoas na rua, enfim, para zoar por aí. Dizem que o Raul não era tão arruaceiro assim de fazer maldades por aí, mas ele queria ter uma atitude assim descolada, de matar a aula, não gostava de estudar, enfim, então ele se enfiou nisso. Inclusive tem uma declaração do Raul que disse: "Eu era um fracasso na escola. A escola não me dizia nada do que eu queria saber. Tudo que aprendi era nos livros, em casa ou na rua. Repeti 5 vezes a segunda série do ginásio. Nunca aprendi nada na escola. Minto, aprendi a odiá-la." Olha só, um manifesto aqui, hein, gata? Diz que teve uma vez que o pai dele pediu o boletim dele pra dar uma olhada. Ele fez um boletim fake, mostrou lá só com nota 10. A mãe dele não caía nessa, inclusive ela disse o seguinte: "Esse daí não tá estudando nada, ele ficou aí ouvindo rock o tempo inteiro. Essa porcaria desse Bang Bang, de Elvis Presley, de Little Rich, e gritando essas maluquices." Esse daqui é um dos relatos da declaração que ela deu pro próprio filho, falando que ele ouvia Elvis Presley. Mas, gente, se a gente olhar pra história do Raul Seixas, a gente consegue entender muito bem o momento histórico dele, porque agora a gente vai entrar nos anos 60, uma época onde a cultura mundial tava se refazendo, saindo de um período conservador e de guerra, entrando numa nova era de liberdade de expressão e liberdade sexual, e também de muita repressão aqui no Brasil por causa da ditadura que viria nos anos seguintes. Nos anos 60, o Raul entrou de vez na cena do rock de Salvador. Ele teve uma banda que teve vários nomes, entre elas Relâmpagos do Rock, um nome bem cafona, né, gente? Parece um nome assim, não sei. Mas em 63, ele e os companheiros de banda mudaram para um nome que eu acho que pode ser pior ainda: The Panthers, traduzindo As Panteras. Com esse nome The Panthers, eles começam a crescer um pouco mais como banda. Daí eles traduzem esse nome pro brasileiro, chamando de Os Panteras. E os integrantes eram o Mariano Lanatti,
Eládio Gilbrás e Carleba. E foi ali no final dos anos 60, em 1967, que o Raul Seixas começa um relacionamento com a Edith Wisner. Ele acaba se formando no segundo grau e abandonou o cursinho pré-vestibular, porque realmente ele não queria, né, estudar nem nada. E com a banda Os Panteras começando a dar certo, com ele tá feliz no amor, ele decidiu ir pro Rio de Janeiro. Mas é aquilo, né? O povo que é artista tem sonho de ir pro Rio, de ir pra São Paulo, de ir pra essas capitais, assim, onde acha que as coisas são fáceis. Eles lançaram um álbum lá, não foi um álbum bem sucedido. O Raul Seixas passou por dificuldades financeiras e tal para se virar no Rio, o que fez com que ele voltasse pra Salvador, mas isso foi bom, porque nessa volta foi quando ele conheceu o diretor da CBS Discos, o que realmente deu um impulso na carreira do Raul Seixas, porque ele se tornaria produtor musical da CBS Discos. E com isso, ele volta com a sua namoradinha, esposa, né, lá pro Rio de Janeiro. Chegamos nos anos 70 e foi nessa década onde Raul Seixas começou a realmente brilhar na música, principalmente com uma música que foi hit daquela década, que foi Ouro de Tolo. Vocês lembram? Eu devia estar contente porque eu tenho um emprego, sou um dito cidadão respeitado e ganho quase 4.000 cruzeiros por mês. Eu devia agradecer ao Senhor por ter tido sucesso na vida como artista. Eu devia estar feliz porque consegui comprar um Corcel 73. Eu devia estar alegre, satisfeito por morar em Ipanema depois de ter passado fome por 2 anos aqui na cidade maravilhosa. Ele se referindo à história dele de quando ele veio a primeira vez para o Rio de Janeiro e passou por várias dificuldades. Eu devia estar sorrindo e orgulhoso por ter finalmente vencido na vida, mas eu acho isso uma grande piada e um tanto quanto perigosa. Porque foi tão fácil conseguir e agora eu me pergunto, e daí? Eu tenho uma porção de coisas grandes para conquistar e eu não posso ficar aí parado. Eu amo essa música, já li ela no meu podcast, tá bom? Eu acho sensacional essa letra, eu acho a melodia ótima, eu amo o arranjo dessa música, enfim. A questão é que numa entrevista que ele deu pra Folha de São Paulo em 73 e também pra revista Amiga no mesmo ano, ele declarou que a inspiração para compor Ouro de Tolo teria vindo depois de ter passado uma tarde de meditações e visões sobre um disco voador alaranjado na Barra da Tijuca. Gente, é das minhas, né? É das minhas, já é a doida do disco voador. Ou melhor, dessa forma ele já deixava claro que ele acreditava em vida extraterrestre. Só que analisando a letra também, como a gente conhece ela hoje, conhecendo o momento histórico de ditadura e repressão que existia no Brasil, ela é também uma carta contra a ditadura, pela liberdade, por lutar pelos seus sonhos e querer coisas ou não querer. Faz bastante críticas sociais, críticas econômicas, e muita gente acha até estranho essa canção não ter sido barrada pela censura, como acontecia frequentemente, e a gente ainda vai entrar mais nisso. Lembrando que no mesmo LP onde ele lançou Ouro de Tolo, tiveram várias músicas que a gente conhece bastante, como Metamorfose Ambulante, A Mosca na Sopa e Al Capone. Ai, gente, vocês conhecem? Vocês têm que conhecer. Como assim as pessoas não conhecem? Pior que eu acho que as pessoas não conhecem. E com isso, ele se torna um grande ícone da música, junto com esse LP dele, né? Só que no ano de 74, algo mudaria. E é aqui que a nossa história começa a entrar no submundo do sobrenatural. Em 1974 é o ano onde Raul Seixas e Paulo Coelho criam a Sociedade Alternativa. Não sei se você sabe, Paulo Coelho é um dos maiores escritores vivos no mundo, né? Uma das pessoas que mais vendeu livro na história recente do planeta. Ele é brasileiro atualmente, se não me engano, ele vive na Suíça. Continua lançando livros. Eu poderia fazer um vídeo só sobre o Paulo Coelho também, que tem uma história de vida bizarra. E eu já li vários livros do Paulo Coelho, alguns dos meus favoritos são dele, gente. Me julguem, tá bom? Mas adoro tudo que o Paulo Coelho faz. Enfim, o Raul Seixas e o Paulo Coelho se conheceram porque parece que o Raul se interessou por um texto que o Paulo Coelho tinha escrito para um jornal, alguma coisa assim. Começaram a entrar em contato, ficaram super amigos e fundaram a Sociedade Alternativa.
alternativa, que tem como inspiração e pedra fundamental os ensinamentos de um bruxo, de um mago, de um sacerdote do submundo das religiões não cristãs, Aleister Crowley. O Aleister Crowley foi um membro da Ordem Hermética da Aurora Dourada, responsável pela fundação de uma doutrina ou filosofia, dependendo do ponto de vista, que batizou de Telema. Atualmente é mais conhecido como autor de obras sobre magia e misticismo, dentre eles o Livro da Lei, que tornou-se a escritura sagrada principal dos telemitas, e outros tratados sobre diversos assuntos esotéricos como a cabala e o tarô. A gente que é Wicca, né, gente? A gente que é Wicca, esse daqui já é um nome que a gente tá ali muito familiarizado. Então, Aleister Crowley é realmente muito famoso no mundo esotérico e tal. E a Telema, que ele criou, né, essa seita, não é bem uma seita, esse manual do que deve ser, do que não deve ser, enfim. É uma filosofia que foi muito adotada por grupos ocultistas do século passado e nos anos 70, ali 80 principalmente, quando essa coisa de nova era, de hippie, de, sabe, essa desconstrução das religiões também começaram a ganhar força. Volta o Aleister Crowley aí com tudo que ele tinha criado para Telema. A lei de Telema é: fazes o que tu queres, há de ser o todo da lei. O amor é a lei, amor sob vontade. Inclusive o livro fundamental, chamado Livro da Lei, né, da Telema, ele diz que foi ditado por um ser chamado Aiwass em 1904, por uma voz que vinha do lado esquerdo de seu ombro. Isso daqui foi o Aleister Crowley que disse, gente. Nessa filosofia, ele pregava uma liberdade absoluta, também chamada de Lei da Telema. Resumindo, Paulo Coelho, Raul Seixas eram fã desse Aleister Crowley, amavam o que ele tinha pregado com essa filosofia de vida da Telema e criaram algo parecido aqui no Brasil chamado de Sociedade Alternativa. E não foi só o Raul Seixas e o Paulo Coelho que gostaram disso. Como eu disse, começou uma efervescência nessa época sobre esses temas ocultistas e Aleister Crowley ficou famoso até entre os Beatles, Jimmy Page, uma série de personalidades desconstruídas que queriam essa nova era acontecendo. Beleza, então baseado nisso tudo criaram a Sociedade Alternativa aqui no Brasil, que é, segundo eles, se tratava apenas de liberdade. Liberdade de ser, liberdade de se expressar, assim como numa forma de manifestação quase anarquista, eles poderiam fazer e ser quem eles quisessem. A Sociedade Alternativa foi criada em 1973, no mesmo ano do encontro entre o Paulo Coelho e o Raul Seixas, e eles até registraram em cartório, em 74, que existia essa organização ali como organização civil, e a sede era no próprio apartamento do Raul Seixas. Mas eles tinham planos de expandir isso, aumentar cada vez mais essa filosofia, essa seita, né, gente? Vamos falar de seita aqui? É isso. Eles queriam criar uma cidade chamada Cidade das Estrelas em Minas Gerais para ser ali a sede dessa seita. Na verdade, era uma filosofia de vida que se afastava um pouco do que se conhecia nas igrejas, né, que é a filosofia que é mais aceita por nós, mas em momento algum eles falam de culto ao diabo, de que eles são satanistas, de que tem coisa do mal, assim. E para fazer a Sociedade Alternativa dar certo mesmo, essa Cidade das Estrelas dar certo, eles chegaram até a comprar um terreno em Minas Gerais para fazer lá a sede desse babado todo, e também propagandeavam bastante através das músicas do Raul Seixas sobre a filosofia que eles tinham adotado e criado de certa forma, né? Principalmente naquela música que se chama Sociedade Alternativa. A música diz o seguinte: se eu quero e você quer tomar banho de chapéu, ou esperar Papai Noel, ou discutir Carlos Gardel, então vá, faz o que tu queres, pois é tudo da lei, da lei.
Viva, viva. Enfim, e tem diversas filmagens, inclusive de shows, onde o Raul Seixas cantava essa música e lia trechos de um manifesto do Aleister Crowley. O que é bastante bizarro, porque ele realmente estava ali pregando, né, o que ele acreditava e o que ele queria para a humanidade, para essa sociedade, para essa filosofia de vida meio anarquista que ele vivia com Paulo Coelho, né? E é óbvio que isso, pra época, não pegou muito bem, não pro público, mas sim pra ditadura e pra censura que as pessoas viviam naquela época. Nos shows, eles chegavam a criar e distribuir um manifesto, né, um livretinho com essa filosofia deles, o que foi apreendido pela censura, foi queimado. Eles foram fortemente perseguidos porque eles queriam criar ali uma filosofia que ia contra a instituição brasileira naquela época, né, que era muito opressora, principalmente para os artistas, né, que tinham muitos fãs que realmente conseguiam levar multidões até o mínimo de raciocínio e querer buscar mais liberdade. Eu acredito que esse é o grande tema da sociedade alternativa, né? Se você não sabe, resultou no que eles foram exilados. Paulo Coelho e Raul Seixas foram mandados embora do Brasil com suas esposas para os Estados Unidos. Inclusive, reza a lenda que o Raul Seixas se encontrou com o John Lennon, mas a gente não sabe se isso daqui é fake, se isso daqui é um mito, se é verdade, se eles ficaram amigos mesmo, não sei. Só sei que depois do exílio no estrangeiro, a amizade dos dois acabou enfraquecendo um pouco. Eles que compartilhavam bastante criações de música juntos, enfim, acabaram se separando, a amizade foi esfriando, o que é normal, né? Afinal, eles estavam passando por momentos bem complicados, enfim. Mas com o passar do tempo e com Paulo Coelho se tornando um escritor tão icônico e renomado, algumas pistas sobre o que eles viveram juntos começaram a aparecer em seus livros. E as narrativas são bizarras e assustadoras. Antes de eu falar dessas narrativas, já vou abrir aqui um parênteses, gente, abrir meu canal no Apoia-se, que é uma plataforma para que você, se você gosta do meu trabalho e principalmente dos casos de conselhos ruins de Lorelai Fox, eu vou estar lançando um episódio novo de podcast toda semana dentro do meu Apoia-se para apoiadores com casos de conselhos ruins. Então, se você gosta de apoiar meu trabalho, se você quer me incentivar como criador de conteúdo, ou pelo menos conhecer como é que tá rolando esse Apoia-se aí, eu recomendo muito que você se inscreva no meu Apoia-se, me ajude, custa apenas R$10, gente. R$10 mensais, tá bom? Que dá R$2,50 por semana para você me apoiar, já vai me ajudar bastante. Tem link aqui na descrição. Mas agora voltando. Dentro do grande surto de Paulo Coelho, escritor, algumas coisas que chamaram a atenção que ele falou sobre a vida dele com Raul Seixas foi o seguinte. Diz que no livro As Valquírias, de 1992, ele revela que no dia 25 de maio de 74, em diferentes pontos da cidade do Rio de Janeiro, diversos integrantes da sociedade alternativa foram surpreendidos por fenômenos macabros. A narrativa em terceira pessoa começa por esclarecer que os portais do inferno haviam sido abertos pela própria dupla de barbudos, né? Que eles são ali os barbudinhos do rock. Ele diz que a sociedade alternativa, né, não era uma música, era um mantra de ritual mágico, com as palavras da besta do Apocalipse sendo lidas atrás em tom baixo. Quem cantasse aquela música estaria invocando as forças das trevas e todos cantavam. Gente, acabei de cantar. Fui burra? Talvez eu tenha sido, né? Inclusive, Paulo Coelho ainda teria descrito um outro momento assustador que ele viveu no apartamento em que morava ainda com Raul Seixas. Alguma coisa o estava puxando para dentro de um buraco negro que parecia se formar no meio da sala. Começamos a ouvir barulhos, risos, vozes, coisas quebrando. Nunca tinha acontecido aquilo, nunca. Ele ia morrer por tudo que tinha feito sem acreditar, por tanta gente envolvida sem saber, por tanto mal espalhado sobre a forma de bem. Estava no auge do sucesso.
embora poucas pessoas soubessem o seu nome, e dizia que tudo aquilo era fruto dos rituais, dos estudos ocultos, do poder da magia. Então, ó, existe toda essa história de que a sociedade alternativa era uma coisa para ser anarquista, para ir contra a ditadura, para libertar as pessoas e para ter bastante desse espírito dos anos 60 e 70, mas Paulo Coelho também já teria dado indícios de que, na verdade, eles fizeram sim rituais e eram bruxos e de que atraíram muitas coisas ruins. Lembrando que Paulo Coelho construiu toda a carreira dele baseado nele ser um bruxo, um mago, né? O que também me leva a pensar, será que ele não criou essas histórias para parecer que eles realmente tinham todo esse poder oculto nas mãos? Não sei, gente, mas vamos seguir para outras mensagens subliminares nas músicas. Porque naquela música que diz: eu nasci há 10.000 anos atrás e não tem nada nesse mundo que eu não saiba demais. Gogó! Tem gogó, querida? Ele estaria se referindo ao diabo, que teria nascido há 10.000 anos atrás e sabe de tudo e tem olhos sobre tudo. Eu acho essa música também uma música incrível, mas como eu já sabia dessa mensagem subliminar há muito tempo, toda vez que eu escuto eu fico meio assim, ai, querida. Existem outras músicas também, como Sapato 36, onde ele provavelmente se refere ao presidente da época. E também na música Como Vovó Já Dizia, ele se referiria ao regime militar também. Tudo de uma maneira bem mais sutil. Por isso que eu acho que na maior parte das vezes eram críticas à ditadura e não coisa assim do mal, né? E na música Maluco Beleza. Enquanto você se esforça pra ser um sujeito normal e fazer tudo igual, eu do meu lado aprendendo a ser louco, um maluco total, na loucura geral. Dizem que essa música dele dizer que ele é completamente doido e as pessoas estão se esforçando para serem normais não tem nada a ver com drogas, como muita gente pensa, mas sim alguém que teve a revelação de enxergar a realidade, ou melhor, as pessoas estão ali vendadas e quem consegue se evoluir espiritualmente, conseguir enxergar a loucura, a insanidade que é a sociedade que a gente vive. Dizem, inclusive, que numa das músicas ele teria previsto a grande pandemia que vivemos em 2020, 2021. Justamente numa música de 1977, O Dia em que a Terra Parou. É uma música bem bonita, a letra é bem engraçada, assim, e que fala sobre um dia onde ninguém saiu de casa. Foi assim no dia em que todas as pessoas do planeta inteiro resolveram que ninguém ia sair de casa, como que se fosse combinado em todo o planeta. Naquele dia, ninguém saiu de casa. O empregado não saiu do seu trabalho, pois sabia que o patrão também não estava lá. Dona de casa não saiu para comprar pão, pois sabia que o padeiro também não estava lá. E o guarda não saiu para prender, pois sabia que o ladrão também não estava lá. E o ladrão não saiu para roubar, pois sabia que não ia ter onde gastar. Eu achei maravilhoso quando as pessoas conectaram essa música com a pandemia, né? Inclusive ela teve aí um salto nos streamings na época de isolamento social, né? Porque todo mundo lembrou dessa música e, enfim, tava todo mundo isolado e ninguém saía de casa. Mas chegamos ao ano de 1978, quando Raul Seixas começa a ter problemas com bebida alcoólica, o que fez com que ele perdesse 1/3 do pâncreas e se isolasse por um tempo para curar a pancreatite que ele sofria. E os anos 80 não estavam nada bons para ele, porque parece que a carreira dele começou a degringolar, ele começou a perder contratos, não tinha mais um contrato fixo com uma gravadora, começou a ficar triste, entrou em depressão, que fez com que os problemas dele com álcool e drogas elevassem bastante e piorassem muito o estado de saúde física e mental de Raul Seixas.
Mas ali em 83, ele voltou com um contrato e fez uma participação no musical televisionado. Não sei se vocês lembram disso, porque eu já assisti quando eu era criança, porque a Globo já reprisou isso algumas vezes. O Pluft Plaft Zoom, onde ele canta a música O Carimbador Maluco. É um musical assim meio bizarro, gente. É uma coisa assim meio creepy, traz uma vibe estranha, mas é pra criança, tá bom? É um musical infantil onde ele participa, mas isso também fez com que ele voltasse de alguma forma aos holofotes. Mas em 21 de agosto de 1989, chegando ali nos anos 90, ele foi encontrado sem vida no apartamento onde ele morava, vítima de uma parada cardíaca. Os problemas que ele vinha tendo com o álcool foram agravados pelo fato dele ser diabético e pelo fato dele não ter tomado a insulina que ele precisava na noite anterior. Diz que ele teve uma pancreatite aguda, assim, fulminante, aliada a uma parada cardíaca. Então, enfim, chegou ao fim a vida de Raul Seixas, mas a obra dele continua reverberando até hoje, com músicas icônicas e também com esse segredo e essas teorias da conspiração que envolvem sua vida e sua obra. O que a gente pode concluir de tudo isso? Eu acredito que a gente vive numa sociedade extremamente conservadora e o fato do Paulo Coelho e do Raul Seixas terem se unido para criar uma filosofia de vida que fosse contra, né? Não contra, mas indo na contramão do que se vivia nos anos 60 e 70, corroborou muito para que eles tivessem essa aura de satanista e cheio de músicas que falam coisas do diabo e que se você ouvir ao contrário é uma coisa do mal, de que tem uma mensagem no fundo da música, enfim, tudo péssimo e pesado, principalmente que a gente vivia num mundo muito conservador. Isso a gente pode aliar também ao fato do Paulo Coelho ser conhecido e ter construído a carreira dele como bruxo, né? Como uma pessoa, um mago aí muito famoso, e das declarações tão polêmicas que ele deu sobre essa época que ele vivia com Raul Seixas. Eu ainda prefiro acreditar, e olhando para a obra dele, percebo que tem mais referências contra a ditadura e a favor da liberdade de expressão do que qualquer coisa que envolva satanismo ou coisas do mal, como as pessoas querem colocar nessa história toda. Mas e você? O que você acha? Você gosta de Raul Seixas? Reconhece as músicas dele? Conhece alguma? Inclusive já li no meu podcast, eu acho. Acho que essa Ouro de Tolo eu cheguei a ler, enfim, que eu acho que é maravilhosa, e se você não conhece, fica aí pra você ouvir, né? Vai ali nas plataformas de streaming, dá stream nessa lenda. Independente da nossa opinião, é inegável que, como um grande astro do rock brasileiro, ele tem que estar envolvido em polêmicas bizarras, né, gente? Então acho que isso faz parte da história dessa lenda. Pra mais vídeos assim, se inscreva aqui no canal, e se você gostou desse vídeo, que teve um roteiro bem longo, tá bom? Bem complexo e pra mim muito divertido também, não deixa de dar o seu like nesse vídeo e compartilhar com seus amigos. Nós temos vídeos de terça, quinta e domingo. Toda sexta-feira sai episódio novo do meu podcast, o podcast Para Tudo, em todas as plataformas digitais. E também tem os episódios especiais pra apoiadores, tá bom? Link aqui na descrição. Bora ajudar a Lorelai Fox? Hoje em dia não tem mais aí o superchat das lives que eu faço. Me ajuda, gente, R$10 aí no Apoia-se, tá bom? Um beijo no coração de cada um de vocês e é nessa que eu vou.